Família, um projeto de Deus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que estão participando conosco agora deste programa. Esse programa é Família, Projeto de Deus. Nós estamos no canal 126 da Embratel, canal de TV, também o canal 85 da Sky Livre, além das nossas mídias sociais, onde esse programa também tem sido veiculado. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui com o pastor Luiz Eugênio, Pai do Senhor a todos, secretário do presbitério, pastor Silvio Marques também, conselheiro presbiteral. A paz do Senhor, irmãos. E o assunto que nós vamos ver neste episódio é sobre a transmissão da herança. É um assunto muito importante. Vou pedir para o pastor Luiz que possa iniciar, fazer uma introdução sobre o assunto. Vamos ler aqui Salmo 127, versículo 3 e 4, né? Diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Com flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Até o texto complementa: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aqui manda até encher a aljava. É bom, às vezes filhos, hoje nós temos muitas pessoas que não querem ter filhos, né? A recomendação bíblica, é lógico que a evolução da sociedade às vezes impede a pessoa ter muitos filhos, igual antigamente tinha 8, 10 filhos, né? Hoje as questões, a sociedade, o consumismo, o custo exige muito mais, né? Mas os filhos, tem que lembrar o seguinte: os filhos são herança do Senhor. Essa herança, se você não tiver, a herança é importante porque uma herança vai ser transmitida. Então, vamos depois explicar melhor sobre a herança aqui. Agora, ele fala que são com flechas na mão do valente. A flecha, para que serve a flecha? A flecha, ela tem que ser direcionada num caminho certo. Você não pode jogar flecha de qualquer jeito. Aqueles que lançavam flecha antigamente, eles tinham uma pontaria certeira com a flecha. Então você tem que saber para onde você está transmitindo a herança para o seu filho, para onde ele vai, para o caminho que você está levando ele. Certo? Então essa herança, a flecha tem que ser algo que seja certeiro. Saber para onde está encaminhando ele. É lógico que o filho vai tomar a sua decisão, mas a herança, uma coisa nós guardamos muito bem. Você pode lembrar, a palavra de Deus diz assim em Provérbios: ensina o teu filho o caminho que deve andar, até quando crescer não desviará dele. Por que isso? Irmão, às vezes o irmão pergunta assim: mas pastor, eu não estou entendendo, eu ensinei tudo meu filho certinho e ele foi para outro caminho. Irmãos, descansa no Senhor, não fica aflito com isso não, porque é a aflição de muitas famílias nessa hora, né? Mas acontece assim: se você ensinou realmente o caminho do Senhor para ele, deu exemplo, porque são duas coisas importantes. Falar só não adianta, tem que dar um exemplo também para a herança ser transmitida, né? Você ensina, mas se não der o exemplo, a herança não vai ser transmitida. Então o que acontece? Você fez isso, não fez? Não, fiz tudo certinho, mas não estou entendendo. Não. A palavra de Deus diz o seguinte: ele não ensina o teu filho o caminho que deve andar, até quando crescer não desviará dele. Ele pode até ir para um caminho que ele resolveu na vida dele, mas quando ele estiver na dificuldade, ele vai lembrar dos seus ensinos. Ele vai lembrar, porque existe uma coisa que você pode procurar qualquer pessoa, ninguém esquece do que ele aprendeu na sua infância, viu? Ninguém esquece. A infância é a parte mais marcante da vida de uma pessoa, a infância, a adolescência, mas a infância, inclusive tem pesquisadores que dizem que até 7 anos, alguns que dizem que 80% do caráter da criança está formado até uns 7 anos de idade. Então, olha só, você vê como é importante ensinar. Mas meu filho cresceu, ficou jovem, adolescente rebelde, jovem, desviou do caminho. Mas o que você ensinou vai ficar na vida dele o resto da sua vida. Ele pode ir por outro caminho, pode ir para onde ele quiser ir, mas quando ele tiver uma grande dificuldade, ele vai lembrar do que você ensinou para ele, certo? Então, não esqueça disso, meu irmão. Não fica angustiado, triste por causa disso, não. A herança transmitida é o que vai ficar na vida dele, viu? A minha palavra é essa aí. Há um processo da formação do caráter da criança. O Luiz está colocando, né? Ou seja, tudo que a criança, os estudos variam, né? Mas alguns estudos dizem que até os 5 anos você tem 25% praticamente
do caráter sendo formado. Depois os outros 25 até os 10 anos e depois o restante aí até os 18 anos. Então, muitos estudos. Aliás, de 0 a 5 são 50%, não é nem 25%, não, é 50%. Então, a carga que a criança recebe para a formação do caráter é muito grande nesses primeiros anos. É por isso, toda a palavra do Senhor sempre fala de herança, né? Herança, aqui o texto citado, né? Os filhos são herança, mas a grande herança que nós temos é aquela deixada pelo Senhor Jesus, que nos vai dar a eternidade. É por essa que nós estamos lutando. Mas aqui a bênção na vida do servo, na vida da família que está na presença do Senhor, começa com as evidências palpáveis, aquilo que você enxerga, aquilo que você está vendo. É uma bênção da família caminhando, é os filhos crescendo em glorificação. Não há coisa mais maravilhosa você ver uma criança orando, glorificando o Senhor na igreja. Quantos quebrantamentos acontecem, a espontaneidade, a operação do Espírito Santo na vida de uma criança fazendo aquilo. Por quê? Porque ela foi ensinada, ela foi instruída. Quando a igreja iniciou, depois do Pentecostes, a preocupação era essa, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né, no partir do pão e na oração. São os 4 pilares, os 4 elementos. E são exatamente esses pilares que vão fazer com que os filhos sejam uma herança do Senhor. E essa transmissão, ela cabe aos pais. Os pais, o pastor Luiz aqui ressaltou muito bem, não é simplesmente falar, muito fácil falar, mas é dar o exemplo, é agir. Pastor Silvio, podia fazer uma colocação sobre a questão da herança? Dentro desse contexto que nós estamos discutindo e já discutimos em outros episódios, nós vemos, por exemplo, a questão de servos que foram bem formados no passado, também no presente nós temos muitos exemplos. Mas partindo para o lado doutrinário da palavra, nós vemos, por exemplo, o caso de uma personagem bíblica, lá no Velho Testamento, que era Nabote. Um homem que trouxe consigo toda a genética, né, todo o ensino que foi transmitido a ele, e que lá na sua vida já adulto, ele enfrentou uma situação em que alguém, né, queria tomar dele ou tirar dele, comprar dele a herança que ele havia recebido. E naquela ocasião ele diz assim: guarda-me o Senhor que eu te dê a vinha de meus pais. Então ele recebeu essa transmissão dessa herança, desse conteúdo, né, de temor ao Senhor, de obediência aos pais, e ele carregou aquilo consigo. E ali naquela ocasião, ele diante de uma situação que ele teve que tomar uma decisão de enfrentar uma oposição ao projeto de Deus para a vida dele, ele teve condições de apresentar uma posição definida diante do adversário naquela época, né, naquela ocasião da vida dele, e vencer, ainda que com a possibilidade até de sofrer com a sua própria vida, né? Mas ele, como foi o caso, mas ele não deixou aquilo que o Senhor havia dado a ele. E a nossa preocupação e a preocupação de todos os pais, e ainda que nossos filhos já estejam adultos, já também tenham tomado suas próprias decisões, mas o pastor Luiz Eugênio citou um ponto ali que é importante para nós, saber que nós transmitimos a herança, zelamos, é claro que todos nós como homens estamos sujeitos aos erros, às falhas, mas lutamos por isso, para transmitir essa herança, para deixar esse legado para os nossos filhos, especialmente com as coisas que pertencem ao Senhor. Porque hoje há uma preocupação muito grande dos pais em dar aos filhos todas as condições, e é uma condição louvável, né, de dar aos filhos tudo que eles não tiveram, que todos nós fizemos isso. Mas transmitir a herança do Senhor, o conteúdo daquilo que o Senhor que vai nos levar até os últimos dias e que vai nos dar condições para vencer essa oposição que tem sido levantada, esses ataques, como já foi comentado nos episódios anteriores, é a palavra do Senhor. E Nabote ali naquela ocasião, ele
ele se posicionou de forma exemplar, né? E temos muitos servos também nos nossos dias, crianças pequenas, vários exemplos, a escola bíblica está aí para provar isso, vários exemplos que estão sendo transmitidos de crianças que evangelizam, que são exemplos nos lugares onde estão, quer seja na escola, quer seja no condomínio onde vive, no prédio onde mora, e nós glorificamos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado condições para transmitir e para vencer em nome de Jesus. Bem, Nabote, esse texto citado aqui pelo pastor Silvio, diz assim: guarda-me o Senhor que eu te dê a herança, ou seja, a vinha, né, dos meus pais. Então ele fez um pedido ao Senhor, porque é o Senhor que vai suprir, é o Senhor que vai dar o recurso. A situação que nós vivemos nesse momento é um momento tão difícil que só o Senhor para operar, só o Senhor para dar os recursos. E os recursos têm sido dados, né? E o recurso principal é a palavra, porque tudo vai passar, o céu e a terra vão passar, mas a palavra vai permanecer. E é pela palavra que nós vamos receber a grande herança, não somente nós, mas também os nossos filhos. Pastor Luiz Eugênio. Eu queria voltar a lembrar dos ensinos dos pais. Eu queria citar um texto bíblico que eu acho muito interessante, eu sempre gosto de lembrar desse texto. Lembrar que Manassés, Ezequias foi um dos reis mais fiéis a Deus que tem na Bíblia, porque ele tinha crédito diante de Deus, hein? O Senhor falou: Ezequias, você vai morrer. Ele falou: Senhor, mas o Senhor, ou seja, não quero morrer agora não, Senhor. Não, o Senhor deu 15 anos de vida mais para ele. E nesses 15 anos ele teve o pior, podemos dizer, o pior rei de Israel, que é o Manassés. Olha só o que o texto bíblico diz aqui sobre Manassés. 2 Crônicas 33, a partir do verso 9. 2 Crônicas 33, a partir do verso 9 diz assim: e Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ou seja, pior do que os ímpios, Manassés fez. E falou o Senhor Manassés ao seu povo, porém não deram ouvidos. Não deu ouvido. Manassés não ouviu os pais, a Deus nada, né? Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e amarraram com cadeias e levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, porque estava amarrado, acorrentado, tudo ali numa situação difícil, o texto diz que ele estava sobre Manassés, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Olha só, hein? Ele orou pelo Deus dos pais dele, porque ele passou uma vida sem crer em nada, mas a herança que os seus pais deixaram ficou nele. E fez oração a Deus e aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E Manassés restaurou tudo que ele estava fazendo contra Deus, né? Veja só, parece que Manassés era um homem, foi o pior rei de Israel. A Bíblia diz que ele fez coisas que os reis antigos que não eram de Israel nada fizeram. Ele fez pior que tudo quanto é rei que teve lá. Mas ele lembrou do Deus dos pais dele. Os seus pais dele ensinaram, parece que ele não aprendeu nada, né? Mas na hora da dificuldade ele lembrou do Deus dos pais dele, orou a Deus, pediu misericórdia, o Senhor restaurou tudo na vida dele. Então, meus irmãos, é o que eu sempre falo. Você ensina o seu filho, ele vai para o caminho que quiser ir, mas depois na dificuldade ele vai lembrar que Deus é Deus, vai lembrar do Deus que te socorreu, e vai lembrar da experiência que teve com Deus, jamais vai esquecer. Por isso que eu repito, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e até quando crescer não desviará dele. É bom lembrar sempre aquilo que o Senhor orientou, né? O Senhor orientou acerca da palavra, do ensino, né? Lá em Deuteronômio 6, versos 6 a 8, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aqui só está falando primeiro para os pais, então não era para os filhos. Então a palavra que o Senhor estava ordenando é para estar no coração do pai. Se não estivesse no coração do pai, como você iria ensinar o filho? Então é aquele ponto, né? É preciso primeiro viver a bênção, né? Tomar posse da herança que Deus tem para a nossa vida, para depois você transmitir essa herança. O nosso assunto aqui é a transmissão da herança. E ele continua dizendo assim: olha, então as palavras estão no teu coração, então agora você vai intimar aos teus filhos,
delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também atarás por sinal na sua mão e te serão por testeira entre os seus olhos. Então, a gente vê aqui a herança, como que nós alcançamos essa bênção, que foi o texto inicial aqui. Os filhos são herança, né, do Senhor, pela aplicação da palavra na nossa vida. A palavra precisa estar no nosso coração e ela precisa ter vida dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Aqui a gente vê o processo, né? E é o Espírito Santo que vai operando, assentando, andando pelo caminho, deitando, levantando, é a palavra tomando forma na nossa vida e fazendo que a nossa vida tenha realmente uma forma de vida conforme aquilo que Deus tem preparado para nós. Pastor Silvio. Você estava falando aí, Fábio, eu estava me lembrando daquilo que o senhor tem falado conosco nesses últimos dias, com relação à palavra, né? Quem vai vencer é aquele que tem a palavra e a ação do sangue, do Espírito Santo. E essa dinâmica que o senhor mostrou aí, nesse dinamismo do andar, do falar, do deitar, do levantar, sempre fundamentado na transmissão desta herança que está na palavra, é isso, meus irmãos, que vai fazer com que nós vençamos. O pastor Luiz Colô fez uma colocação dentro desse texto, dizendo que seu filho pode até sair do caminho, porque ele tem que tomar uma decisão e está nele a questão de todos nós também, que Deus nos deixou com o livre-arbítrio. Mas na hora da dificuldade, certamente, ele vai lembrar da herança que ele recebeu, dos ensinos que o Senhor colocou, que você, o Senhor, a Senhora, nós como pais, colocamos no coração dos nossos filhos, sabendo que Deus nos dará esta grande vitória de ter os nossos filhos conosco na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Eu queria fazer 3 recomendações em cima desse versículo bíblico aqui, ó. Efésios 6:4. Não, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina e administração do Senhor. Efésios 6:4. Às vezes nós pais queremos transmitir uma herança, mas provocamos ira em nossos filhos. Como é que nós provocamos ira? Eu vou dar aqui 3 exemplos. Primeira coisa, você faz exigências sem sentido para ele. Você faz exigências que você quer fazer. Não tem sentido nenhum. Você faz exigência para ele e deixa ele revoltado com aquela exigência. Segunda coisa, você é excessivamente severo com ele. Tem que tomar cuidado com isso, hein? E você, importunação constantes. Faz promessa e não cumpre. Fala o seguinte, ó, meu filho, se você tirar nota 10, se você passar direto da escola, eu vou te dar um presente tal. Aí ele fez tudo certinho, você não deu presente coisa nenhuma. Você promete um monte de coisa e não cumpre nada. Então você vai criando ira no filho. Ó, meu pai, minha mãe prometeu isso aqui para mim, agora uma viagem, prometeu isso, prometeu aquilo. Promete que não pode cumprir. Para que promete tanto assim? Está igual político, ficar prometendo um monte de coisa aí. Então olha só, você cria ira no seu filho, porque você começa a prometer coisas, até para, às vezes você vê seu filho nervoso, você quer prometer uma coisa para ele, para ver se apazigua, mas isso aí não é bom, sabe por quê? Ele vai cobrar depois, não vai esquecer, e você acha que ele vai esquecer, não vai esquecer, e ele vai ver que você, às vezes você ridiculariza o filho na frente dos outros, você, por exemplo, zomba do seu filho, às vezes o pai e a mãe, ele fala, você, meu filho, vou usar um termo aqui que às vezes não é bom, mas é o termo que você é burro, não sei o que, você não sei o que, ridicularizando o filho. Para que fazer isso? Aí o filho vai ficando irado com aquele negócio ali, vai ficando assim, com raiva, e essa provocação, você não deixa, por exemplo, seu filho, às vezes a criança, o filho, adolescente, jovem, tem que ter os momentos a sós dele, lá você não deixa nunca ele ter a vida dele, você sempre está interferindo em tudo que ele faz, não deixa ele tomar a decisão dele, deixa ele tomar a decisão dele, ele vai errar nas suas decisões, não vai acertar em tudo não. Então às vezes nós pais, provocando, quer transmitir uma herança, provocando ira nos filhos, certo? Então devemos ter cuidado com isso, porque isso, provocar ira no filho, às vezes faz o filho até abandonar o Senhor, hein? Tem que ter muito cuidado.
esse equilíbrio entre o exagero, exagerar demais e ceder demais, tem que ter um equilíbrio nisso aí, viu? Ok? Bom, nós estamos aqui praticamente encerrando esse período, essa conversa, né, sobre a transmissão da herança. E eu quero me referir ao texto que foi citado aqui, está em Provérbios 22:6. Diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Já foi colocado muito bem aqui pelo pastor Luiz sobre a questão da instrução. O pastor Silvio também fez as colocações necessárias. Mas esse texto aqui, ele tem uma tipologia profética também, vamos dizer assim, porque a instrução vem do Pai. Toda a obra que o Senhor realiza, ela é realizada pela Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse texto nós vemos aqui essa operação. Instrução é o Pai, então instrui o menino, é o Pai. Agora, o caminho é o Filho. A instrução precisa ser para o caminho, para ele andar no caminho, para ele estar na presença do Senhor Jesus. E a terceira parte é o Espírito Santo que vai fazer. O pastor Luiz lembrou aqui da situação de Manassés, o ensino foi dado. E é isso que cabe a nós como pais. A decisão cabe a eles. Nós não podemos interferir na decisão. Nós podemos orar, nós podemos clamar, mas o ensino precisa ser dado. E é o Espírito Santo que vai realizar isso. E até quando envelhecer, não se desverá dele. Às vezes o filho não quer ser médico, o pai quer que ele seja médico. Ele não quer ser engenheiro, o pai quer que seja engenheiro de todo jeito. Você, às vezes, sabe que são pais frustrados, que não conseguiu uma coisa, quer conseguir através do filho. Deixa o filho decidir, meu irmão. Para com isso aí. E tem uma coisa, hein? E tem outra coisa, a Bíblia fala aqui, por exemplo, em 1 Reis 6 diz assim, Adonias nunca foi contrariado. Você causar ira no filho, não quer dizer que você não pode contrariar não, hein? Adonias nunca foi contrariado por Davi, trouxe o maior problema para Davi. Tem hora que você tem que contrariar seu filho mesmo, mas você não é preciso causar ira nele o tempo todo. Eu expliquei sobre a ira, mas não quer dizer que você não tem que contrariar seu filho, não. Tem hora que você tem que contrariar. Davi errou em não contrariar seu filho, deixou ele fazer o que queria, estava nem aí para nada. Hoje já tem muitos pais assim, não quer contrariar o filho porque ele fica muito fora de casa, trabalha o dia todo, vai chegar em casa, eu tenho que fazer toda a vontade dele, mas cuidado com isso, hein? Tá certo? Amém. Nós estamos então encerrando. Pastor Luiz, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Silvio. Paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor e continue conosco. Família, um projeto de Deus.